Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de xadrez. E eu acho que a gente falou pouco de inglesa, então a gente vai falar mais sobre inglesa hoje. Vamos falar sobre o sistema Lasker. E a gente vai falar sobre como é para a inglesa enfrentar a jogada C6. Quando a gente começa o jogo com C4, uma possibilidade é o lance C6 pensando em D5. Então a gente tem que se preparar com o cavalo F3, depois de D5 a gente joga B3. Se a gente jogar D4, a gente cai numa eslava clássica, né? E se a gente joga B3, a gente vai continuar dentro das nossas ideias que a gente já começou a desenvolver aqui. Se ele joga cavalo F6, eu jogo G3 e eu preparo o fianqueto duplo em B2 e em G7, em G2. B2 e B2. B2 e G2, sorry. Depois de bispo F5 ou bispo G4, eu tenho algumas opções aqui para analisar. Vamos começar com bispo G4. Se ele joga bispo G4, ele tem a intenção de depois jogar ali peão em E6, né? E sair desenvolvendo as peças dele. Eu vou jogar bispo G2, tranquilamente. Cavalo de BD7, né? Pensando em fortalecer ali a jogada de E5, né? E agora eu vou jogar bispo B2 atacando ali a casa de E5 também. Ele pode jogar E6 agora, desenvolvendo o outro bispo, preparando o desenvolvimento do outro bispo, e eu roco, tranquilo. Se ele joga agora bispo E7, eu tenho uma sequência interessante aqui, que é D3, roque das pretas e cavalo A3. Cavalo A3 foi jogado pelo grande mestre brasileiro Iago Santiago, que é um grande mestre fortíssimo e muito promissor aí ainda no mundo do xadrez. É um jogador fortíssimo do Brasil, dos nossos heróis aí. E a gente vê nessa jogada várias ideias de desenvolvimento interessante. Tanto para as brancas quanto para as pretas, para a gente pensar no que elas vão tentar combater aqui. A gente tem toda a jornada do cavalo, que ele precisa ser desenvolvido aqui para C2, para ele poder entrar em D ou em E3, ou em D4 ou em E3, para ele poder enfrentar essa avalanche de peões aí no flanco da dama. A gente tem que aproveitar essa fraqueza, porque eles vão tentar desenvolver ali com A5, com A4, com B5, para tentar melhorar o jogo deles. E as pretas também podem tentar uma quebra ali com E5, aproveitando o nosso cavalo em algum momento, se o nosso cavalo estiver atrapalhando esse caminho. E eles podem aumentar essa pressão com torre E8. A gente também tem a jogada de torre C1, e isso daqui é um caminho a ser pensado, um caminho possível a ser desenvolvido. Mas se ele joga bispo D6, ele está ainda com a mesma ideia de fazer E5, que é o que a gente não quer que ele faça. A gente joga D3, depois de roque, cavalo A3, torre E8, cavalo C2, A5, torre C1. E a gente vai apostar nesse lado de ataque aqui. Ele pode jogar E5, ele pode jogar B5 e ele pode jogar A4. Se ele joga A4, a gente responde com B4. Se ele joga B5, a gente responde com C toma B5, C toma B5 e cavalo de CD4 abrindo a coluna da torre, com a possibilidade de duplicar esse ataque aqui, né, jogando dama, jogando torre, mais uma torre em C1, jogando a própria torre ali se desenvolvendo para C6, jogando talvez o cavalo para C6 ou deixando o cavalo de apoio. São ideias interessantes aqui para a gente desenvolver. E pode ser jogado também E5. Se é jogado E5, a gente tem cavalo E3, bispo H5, peão toma D5, cavalo toma D5. Se peão toma D5, cavalo H4, cavalo B6, cavalo de E vai para F5 e a gente ganha um tempo aqui precioso
a gente ataca, toca no bispo ali, né? E o bispo dele começa a ficar mal posicionado nessa posição. Se ele joga o bispo para F8 para evitar a troca, eu jogo dama D2 e eu tenho aqui o bispo no fianqueto numa posição fortíssima. Eu tenho a possibilidade de jogar F4 tomando de dama depois. O bispo dele está muito mal colocado. Então tem uma série de vantagens interessantes aqui para as peças brancas. Se ele toma de cavalo, que é o mais comum, cavalo em C4, ameaça o cavalo central, me aproveito dessa fraqueza daquele peão, né, depois de B5, e fica uma posição bem interessante para as peças brancas, beleza? Então vamos retornar, né, seguindo o sistema Lasker, com F5. A gente já analisou a sequência se bispo G4, né? Já vimos algumas opções aqui de linhas, então vamos olhar bispo F5. Se bispo F5, a gente joga bispo B2, normal. H6, com a ideia de esconder o bispinho ali, guardar ele em H7. Bispo G2, nosso modo de ataque, turbinado. E6, roque, cavalo de BD2, D3, bispo D6, cavalo C3, e agora, se ele joga dama E7, a gente pode jogar tanto dama C2, como jogarmos peão toma D5. Peão toma D5, se C toma D5, a gente joga cavalo B5, atacando o bispo, atacando aquela casa ali de C7, com a ideia de jogar E4, várias jogadas muito fortes. Se o peão toma de E, aí fica melhor ainda pra gente, porque a gente tem o peão subindo, a gente tem uma torre ali podendo entrar, essa dama na frente do rei não tá muito legal, a gente tem que aproveitar isso. E4, D toma E4, D toma E4. Se bispo vem para G4, a gente joga H3, mas se cavalo toma E4, cavalo toma E4, bispo toma E4 e torre E1 aqui é um monstro de jogada, né? Atacando tanto o bispo quanto o peão ali, não dá para defender os dois. Se, beleza, ele tomou de cavalo, eu consigo essa jogada, beleza, vamos supor que ele jogue G4 mesmo. Vou jogar H3, bispo toma F3, dama toma F3, e depois de roque eu ainda tenho a jogada fortíssima dama E2. Então tudo ainda sob controle, o meu par de bispos monstruoso, rei H2 a gente já viu que é uma jogada interessante para o rei, que protege desses problemas aqui. Tenho depois a jogada de F4 seguida também de E5, muito poderosa. Então estou numa posição muito interessante para as brancas, muito tranquilo para ser jogada. Agora vamos supor que beleza, ele não jogou dama E7, ele jogou roque. As pretas jogam roque, eu jogo E4. Se bispo H7, eu vou jogar torre E1, né, com a mesma ideia ali do avanço em E5. Se bispo B4, E5, cavalo E8, D4, ainda estou melhor aqui com o avanço de A3, com o peão toma, mesmo com essa ideia dele de C5 aqui, estou muito tranquilo. Agora, beleza. Se ele toma de peão, D toma E4. D toma E4, atacando os dois bispos ao mesmo tempo. Cavalo toma E4, cavalo toma E4. Bispo toma E4 e dama toma D6. Também é um caminho para as brancas ficarem numa posição bem interessante, bem agradável aqui para continuar esse jogo. E aí, o que é que vocês acharam do sistema Lasker? Interessante? Nos vemos muito em breve. Tchau, tchau. Até mais.